A Copa de 1970. A história completa da maior seleção de todos os tempos. Em 1970, o mundo testemunhou algo que talvez nunca mais volte a acontecer. Não foi apenas uma seleção campeã. Não foi apenas Pelé levantando uma taça. Foi o encontro perfeito entre talento, técnica, inteligência e espetáculo. Uma equipe tão dominante que, mais de meio século depois, ainda é usada como parâmetro para medir qualquer grande seleção da história. Mas por trás das imagens de Pelé sorrindo, dos gols de Jairzinho e da lendária taça erguida no Estádio Azteca, existiam conflitos políticos, disputas internas, demissões polêmicas, pressão militar e uma responsabilidade gigantesca sobre os ombros daqueles jogadores. Essa é a história completa da Copa do Mundo de 1970. A história da seleção que transformou o futebol em arte. Tudo começou com um trauma. Em 1966, o Brasil chegava à Copa da Inglaterra como bicampeão mundial. O país acreditava que Pelé conquistaria mais um título sem grandes dificuldades. Mas a realidade foi cruel. A seleção estava envelhecida, a preparação foi caótica, os jogadores sofreram com divisões internas e Pelé foi literalmente caçado dentro de campo. Na partida contra Portugal, o rei levou pancadas durante os 90 minutos. Os árbitros permitiram praticamente tudo. Sem substituições médicas naquela época, Pelé precisou continuar jogando machucado. O Brasil acabou eliminado ainda na fase de grupos. Uma humilhação impensável para quem havia conquistado as Copas de 1958 e 1962. A decepção foi tão grande que Pelé declarou publicamente que não pretendia disputar outra Copa do Mundo. Para muitos brasileiros, aquele era o fim de uma era. Mas enquanto a torcida lamentava, uma profunda transformação começava dentro da seleção. O comando técnico foi entregue a João Saldanha, jornalista esportivo, comentarista e treinador. Uma figura extremamente inteligente, mas também explosiva. Saldanha revolucionou a equipe, montou uma seleção ofensiva, criou um ambiente competitivo, classificou o Brasil para a Copa com 6 vitórias em 6 jogos. Até hoje, muitos acreditam que ele foi o principal responsável pela construção do time campeão. Mas então aconteceu algo que geraria uma das maiores polêmicas da história do futebol brasileiro. Em março de 1970, apenas alguns meses antes da Copa, João Saldanha foi demitido. Oficialmente, falava-se em divergências técnicas. Mas os bastidores contam uma história muito mais complexa. O Brasil vivia os anos mais duros da ditadura militar. O presidente Emílio Garrastazu Médici era apaixonado por futebol e acompanhava de perto a seleção. Segundo diversos relatos da época, Médici teria sugerido a convocação do atacante Dadá Maravilha. Saldanha respondeu de forma que entraria para a história. Disse que o presidente deveria cuidar do governo e deixar a seleção com ele. A frase nunca foi bem recebida pelo regime. Além disso, Saldanha tinha posições políticas que desagradavam os militares. Era conhecido por suas opiniões independentes e por não aceitar interferências externas. Pouco tempo depois, foi demitido. Até hoje existe debate sobre quanto a política influenciou essa decisão. O fato é que sua saída gerou enorme controvérsia. Muitos acreditavam que a seleção havia sido destruída às vésperas do Mundial. Foi então que surgiu Mário Jorge Lobo Zagallo, bicampeão mundial como jogador. Disciplinado, respeitado e com uma visão tática que estava à frente do seu tempo. Quando assumiu, Zagallo encontrou um problema curioso. O Brasil tinha jogadores demais capazes de criar jogadas. Pelé era um camisa 10, Rivelino era um camisa 10, Gerson era um camisa 10, Tostão era um camisa 10. Todos queriam a bola, todos eram protagonistas. Muitos especialistas acreditavam que seria impossível encaixar tantas estrelas na mesma equipe. Zagallo pensou diferente. Ele decidiu escalar todos. Em vez de limitar o talento, resolveu potencializá-lo. Nascia ali uma das seleções mais técnicas da história. Mas ainda existia outro desafio. A Copa seria disputada no México. Altitude elevada, calor intenso, condições físicas extremamente difíceis. Para se adaptar, a comissão técnica criou uma preparação revolucionária. Os jogadores passaram por treinamentos físicos inéditos. Métodos científicos começaram a ser utilizados. Avaliações cardíacas, testes físicos avançados, controle de alimentação, algo extremamente moderno para a época. Enquanto outras seleções treinavam de maneira tradicional, o Brasil investia em preparação física de elite. O resultado seria visto durante o torneio.
A equipe parecia correr mais do que todos os adversários. Chegando ao México, o Brasil rapidamente virou atração mundial. Pelé disputava sua quarta Copa, talvez a última. Todos queriam vê-lo, todos queriam enfrentá-lo, todos queriam uma foto com ele. A estreia aconteceu contra a Tchecoslováquia. Logo naquele jogo, Pelé quase marcou um dos gols mais famosos da história. Ao perceber o goleiro adiantado, chutou do meio-campo. A bola passou raspando. Se tivesse entrado, provavelmente seria considerado um dos maiores gols de todos os tempos. O Brasil venceu por 4-1. O mundo começou a prestar atenção, mas o verdadeiro teste viria depois. A Inglaterra era a atual campeã mundial, possuía jogadores experientes e contava com Gordon Banks, um dos maiores goleiros da história. Durante a partida aconteceu um momento eterno. Jairzinho recebeu pela direita e cruzou. Pelé subiu sozinho, cabeceou forte para baixo. Era gol. Todos pensaram isso, inclusive Pelé. Mas Gordon Banks realizou uma defesa considerada por muitos a maior da história das Copas. Até hoje, décadas depois, ninguém entende completamente como aquela bola não entrou. Mesmo assim, o Brasil venceu por 1-0. A seleção começava a convencer até seus críticos mais severos. Na sequência veio a Romênia. Nova vitória. Pelé marcou. A equipe avançou em primeiro lugar. Nas quartas de final apareceu o Peru de Didi, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Agora treinava os peruanos. O jogo foi aberto, ofensivo, bonito de assistir. Mas o talento brasileiro prevaleceu. Vitória por 4-2. Na semifinal, o destino reservou algo especial. Uruguai, 20 anos após o Maracanazo. 20 anos após a maior tragédia da história do futebol brasileiro. A memória de 1950 ainda assombrava o país. Quando Kubila abriu o placar para os uruguaios, muitos sentiram um frio na espinha. Mas aquela seleção era diferente, não se abalava. Clodoaldo empatou, Jairzinho virou, Rivelino fechou o placar. Brasil 3, Uruguai 1. A revanche estava completa e então chegou a grande final. Brasil contra a Itália. As duas seleções buscavam algo histórico. Quem vencesse conquistaria a Taça Jules Rimet em definitivo. O estádio Azteca estava lotado, mais de 100 mil pessoas. Milhões acompanhavam pela televisão. Era a primeira Copa transmitida para vários países em cores. E ninguém imaginava que assistiria a uma das maiores apresentações da história do esporte. Pelé abriu o placar com uma cabeçada absurda. Subiu quase como se estivesse flutuando. A Itália empatou após um erro defensivo brasileiro. Mas o equilíbrio durou pouco. Gerson marcou o segundo. Jairzinho fez o terceiro. E então veio o lance que simboliza aquela equipe. A bola circulou entre vários jogadores. Toques rápidos, precisos, naturais. Até chegar em Pelé, sem olhar diretamente, sem hesitar. Ele rolou para Carlos Alberto Torres. O capitão apareceu livre, chutou de primeira. Uma pancada. Gol. Brasil 4-1. Talvez o gol coletivo mais famoso da história do futebol. O árbitro encerrou a partida. Jogadores correram, torcedores invadiram. Pelé foi carregado nos ombros. O Brasil era tricampeão mundial, mas o impacto daquela conquista ultrapassou o futebol. A ditadura militar utilizou amplamente o título como ferramenta de propaganda nacional. Imagens da seleção foram associadas ao governo. Slogans patrióticos surgiram. A conquista ajudou a criar uma sensação de orgulho nacional em um período extremamente complexo da história brasileira. Por isso, até hoje existe debate sobre a relação entre a Copa de 1970 e o contexto político do país. O que ninguém discute é a qualidade daquela equipe. O Brasil venceu todos os jogos, marcou 19 gols, encantou torcedores de todos os continentes. Jairzinho marcou em todas as partidas. Pelé conquistou sua terceira Copa. Carlos Alberto levantou a Jules Rimet para sempre. E o futebol ganhou um símbolo eterno. Mais de 50 anos se passaram. Surgiram grandes seleções. Brasil de 1982, França de 1998, Espanha de 2010, Alemanha de 2014, Argentina de 2022. Mas quando alguém pergunta qual foi a maior seleção da história, existe um time que continua aparecendo acima de todos os outros. O Brasil de 1970. A seleção que não apenas venceu uma Copa do Mundo, mas transformou um torneio inteiro em uma obra de arte. E talvez tenha mostrado ao planeta a forma mais bonita que o futebol já teve.